olá advogados, olá advogadas. Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo da Freeló. Hoje nós vamos falar sobre controle de processos e controle de prazos para advogados. Para vocês que ainda não assistiram às nossas aulas, eu vou dar uma contextualizada. A Freeló ela é a forma mais segura para que escritórios de advocacia contratem advogados sob demanda e online para elaboração de petições, contratos e consultas. Nós somos uma comunidade hoje de mais de 1.003 advogados e um dos nossos propósitos também é promover a educação do mercado jurídico para a inovação, para a tecnologia. E eu e o Gabriel, meu sócio, né? Eu sou uma das fundadoras da Freeló e o Gabriel é sócio junto comigo. A gente conduz as aulas ao vivo aqui no YouTube e também temos um podcast. Então, se você não conhece a gente ainda, a gente recomenda muito que você se inscreva no canal, assista às aulas anteriores e fique por dentro aí das novidades, né, Gabriel? O nosso compromisso ele é bem verdadeiro de gerar valor para você, te ajudar ao máximo. Essa aula aqui tá bem técnica, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Hoje a gente está gravando essa aula no dia 2 de janeiro, agora são 10h35 da noite, então a gente realmente está comprometido para entregar para vocês o melhor conteúdo possível. E se a gente tiver te agregado de alguma forma, compartilha esse vídeo com algum colega depois e marca a gente nos comentários também, é só falar com a gente. E assim, né, como o Gabriel já adiantou, essa aula é prática e avançada também. Então, se você sentir alguma dificuldade em acompanhar as aulas, estiver um pouquinho perdido nos conceitos, a gente recomenda que você assista a aula 6 sobre gestão de escritório de advocacia, do nosso curso online, que já está disponível aqui também no nosso canal. Então, como a gente tratou na aula 6, é muito importante a gente lembrar que tudo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Esse é o conceito famoso e, assim, tudo né, que não pode ser padronizado, que não pode ser medido e por isso não pode ser controlado, pode estar causando algum desperdício de recurso ali no contexto da sua organização. E nessa aula a gente vai te ajudar a não perder prazos, mas a gente também vai muito além disso. A gente vai ajudar você a criar procedimentos eficientes para melhorar a rotina do seu escritório, otimizar os processos internos e fazer com que o seu escritório efetivamente se torne mais lucrativo, mais eficiente e mais inteligente também na execução do serviço. Então, se você encontrou a gente aqui no YouTube porque você pesquisou sobre alguma questão sobre controle de prazo, estava querendo dicas aí para não perder prazo, eu acho que você ganhou um prêmio bem maior do que isso, porque a gente vai te ajudar aí certamente a realmente trazer mais eficiência para o seu escritório. Então a gente vai analisar essa questão de uma forma muito mais sistêmica. Tenho certeza que vai agregar valor para vocês. E assim, como a gente gosta muito de falar, né, em todas as aulas, a gente vai dar nosso 100% aqui para te ajudar de uma forma gratuita. E o que a gente pede aqui em troca é que a gente conte com o seu 100% também. Eu prometo para vocês que se vocês executarem aqui o que a gente está propondo para vocês, vocês vão conseguir certamente melhorar bastante a eficiência do escritório de vocês. Só que a gente sabe aqui pela nossa experiência que grande parte dos advogados aí que estão nos assistindo não vão executar as coisas. Então a gente faz esse vídeo aqui para a minoria aí de vocês que realmente vai ficar até o final e vai executar essas coisas porque vocês vão conseguir realmente criar um novo modelo de escritório de advocacia. Se você estiver realmente executando tudo, marca a gente nas redes sociais que a gente vai ficar muito feliz aí de saber disso. Então, os últimos recados, né, antes de a gente começar os trabalhos, a gente também sempre fala isso. Se essa é a sua primeira aula, não assista as aulas anteriores, a gente já falou. Não assista não, né? Ao contrário. Desculpa, não deixe de assistir as aulas anteriores, né? A gente já falou da aula 6 especificamente, que é um conceito, essa aula é uma continuação ali da aula 6, mas na verdade todo o curso acaba sendo uma continuação. A gente sempre tenta não ser repetitivo para não prejudicar quem está assistindo desde o início. Então, se você está começando ainda, vai lá na aula 1 e depois você volta aqui para essa aula. E quando você estiver executando os conceitos, marca a gente nas redes sociais. Se tiver com alguma dúvida, se tiver com vergonha de enviar aqui nos comentários, pode falar com a gente de uma forma privada. Fala com a gente nas redes sociais, manda um e-mail para a gente. Todos os contatos nossos, eles ficam bem claros no nosso site. Se você gostar, compartilhe o conteúdo aí, também deixe seu comentário aí no final do vídeo.
começando os trabalhos mesmo, né? Já falamos muito. Exatamente. Então, vamos à agenda de hoje, né? Que a gente sempre passa pelo cronograma da aula. Hoje, o primeiro ponto vai ser sobre alguns conceitos técnicos sobre gestão, o que é, né? Gestão por processos e por projetos, curva de valor e mapeamento de processos. São conceitos de economia. Tenho certeza que alguns aí não gostam da matemática. Eu, pessoalmente, não gostava tanto. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e são conceitos bem importantes. Exatamente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas, algumas ferramentas para a criação desses processos para o seu escritório e depois a gente vai falar como criar e otimizar esses processos para o seu escritório. Essa parte final bem prática, né? Que a gente traz realmente um passo a passo. Então, a aula nesse início aqui realmente vai ser um pouco maçante, teórica, técnica, mas são conceitos bem importantes. Por favor, fiquem com a gente aí que depois vocês vão entender que tudo faz realmente sentido. Exatamente. Então, vamos ao primeiro ponto, né, que é gestão por processos e projetos, curva de valor e mapeamento de processos. O primeiro ponto, né, que é importante a gente lembrar que quando a gente está falando de processo, a gente não está falando do processo judicial em si, né? A gente até brincou aí com a imagem do PJE. No caso, a gente está falando de mapeamento, né, de processos internos, né, de um conjunto de atividades que são realizadas no escritório que tem um objetivo final. E aí a gente até colocou um exemplo aí nesse fluxograma. Esse caso aí é um caso de um banco aí, por exemplo. Se ele recebe uma solicitação de crédito, o que ele tem que fazer? Primeira coisa, ele vai ter que verificar o perfil do cliente. E aí, nesse momento, o que pode acontecer? Pode ser que ele tenha alguma aplicação, pode ser que ele não possua. E aí, cada negócio tem um procedimento específico. É basicamente isso. Você entender toda a jornada ali do cliente do início ao fim. Exatamente. E uma organização orientada por processos, ela se baseia no fato de que as entregas finais para os clientes são o resultado de uma sequência de processos internos que precisam ser organizados. Então, por exemplo, desde que o cliente chega ao seu escritório de advocacia, até ele ter uma entrega final, um valor final gerado, ele passa ali por um conjunto de atividades, de processos internos no seu escritório. E a organização dele é muito importante. Então, assim, em resumo, o escritório de advocacia, ele existe justamente para gerar valor para o cliente. Mas, assim, isso seria o resultado final, né? Como você vai entregar o valor para os seus clientes? Quais tarefas precisam ser executadas até que esse valor seja gerado, né? Qual que é a jornada ali das microatividades ali dentro que integram aquele processo? Quem são os envolvidos naquelas atividades? Quem são os responsáveis, né, por cada uma dessas atividades? Quais são os custos para executar aquele processo, aquelas atividades específicas e quais são os lucros, né, ou a receita com aquilo? É basicamente assim, uma gestão por processos, ela vai te ajudar a realmente fazer com que o seu escritório de advocacia gere ainda mais valor para os seus clientes e vai te ajudar a responder todas essas perguntas para que você realmente busque melhorias de uma forma contínua e constante, né? Exatamente, porque por meio da resposta a essas perguntas, o seu escritório vai conseguir se organizar melhor e justamente identificar onde estão os problemas e o que precisa ser melhorado nos processos. É o que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. E assim, passamos pelo primeiro conceito, viram que assim, não é tão difícil assim, mas agora entrando no segundo, né, sobre cadeia de valor. O que é isso, assim, né? Cadeia de valor de um escritório de advocacia é basicamente aquilo que a gente trouxe ali antes, que é como você entrega valor para os seus clientes. A gente não vai entrar tão a fundo nesses conceitos, porque a gente acha que não tem essa necessidade, mas só para vocês entenderem um pouquinho mais, assim, né? Uma cadeia de valor basicamente é um conjunto de atividades realizadas por uma organização com o objetivo de criar valor para os seus clientes. E a maneira como as atividades da cadeia são realizadas, ela vai determinar os custos e naturalmente vai afetar os lucros. Ou seja, será que a forma com que as atividades do seu escritório estão sendo executadas, a forma de organização disso tudo, está fazendo com que você tenha mais lucros e tenha menos e diminua os seus custos, ou está sendo ineficiente a ponto de prejudicar os seus resultados financeiros? Exatamente. É que
a maneira, né, a forma como essas atividades elas estão sendo realizadas no escritório, isso pode ser determinante para que o escritório preste um serviço de forma eficiente ou ineficiente, tanto para o cliente quanto para a própria organização. Porque às vezes o cliente está satisfeito, mas aquilo não está gerando o resultado desejado para a própria organização. Então, por isso que é tão importante essa gestão por processo. Então, né, é uma forma de definir, a gestão por processo é uma forma de definir, visualizar, medir, monitorar e, por fim, otimizar esses processos internos das organizações. Além disso, ela permite assim, que todos da empresa conheçam, né, o que é executado ali na empresa, a forma que isso é executado, ou seja, compreendam os processos internos da organização, o que é muito importante para que os colaboradores eles se sintam parte daquilo e saibam, né, como se portar ali na organização, e também eles vão ali seguir o objetivo da empresa, né? Porque gestão por processos vai implementar as atividades de acordo com o objetivo da empresa, que é justamente unir o atendimento à necessidade do cliente com o lucro da própria organização, ou seja, cruzar tanto a geração de valor para o cliente como o próprio benefício da organização. Executar o serviço jurídico, então, de uma forma sustentável, que seja viável tanto para o escritório e, ao mesmo tempo, deixe o cliente satisfeito. Eu acho que, assim, alguns benefícios já estão claros aí do mapeamento de processos, né? Mas se você realmente parar para definir isso no seu escritório, se você está assistindo até agora, eu espero de verdade que você faça isso, mas você consegue identificar gargalos de uma forma mais visual, de uma forma mais fácil, você consegue delimitar bem as funções e os papéis de cada um do seu escritório de advocacia, você consegue saber aonde você vai destinar mais recursos financeiros, aonde você vai destinar menos, você consegue estimar os custos de cada uma das etapas dos processos, e aí ainda você consegue mensurar de uma forma mais fácil, aí, com base em números, o desempenho aí do processo. E, além disso, acontece a padronização do trabalho e aí você consegue maior controle e produtividade. E para os escritórios de advocacia, que o que mais importa talvez para todo mundo, você consegue diminuir o risco ali de perda de prazo, você consegue ali fazer com que exista um padrão na qualidade, porque se os procedimentos estão sendo seguidos de uma forma correta, as petições, os contratos, os recursos sempre vão estar ali no padrão de qualidade, no padrão de excelência que o seu escritório quer. E, além disso, a agilidade. Ou seja, aquelas petições, aqueles contratos que ficam vários tempos sem serem protocolados, ficam nas mesas dos advogados aí por muito tempo. Agora, isso acaba, basicamente, se você tem uma gestão por procedimentos efetiva, porque você padroniza prazos para execução de serviços e padroniza critérios para a qualidade daquele serviço. Eu acredito que o mapeamento de processos ele gera segurança para o próprio escritório de que o que precisa ser executado está de fato sendo executado. Porque todo mundo envolvido aqui naquela atividade tem a clareza do que fazer, em qual prazo, quais atividades envolvem aquele serviço específico, microserviço. Então, assim, fica mais claro para todo mundo, o que gera uma segurança maior de que tudo que precisa ser feito está sendo efetivamente realizado. E, assim, a gestão de processos, né, ela ajuda a você realizar um diagnóstico preciso do seu escritório e definir os pontos de melhoria. Ou seja, você consegue, por meio desse mapeamento, definir o que está gerando valor para os clientes, quais são as fontes que estão mais ineficientes, que estão gerando mais custos para o escritório, quais são os setores que geram mais custos, mais lucros, por quê, né? E quais são os principais gargalos nesses procedimentos, o que precisa ser melhorado para que aquilo fique eficiente, o que não está funcionando. Então, acho que essa é a principal vantagem, né, de tudo isso. E, assim, a última parte técnica aqui agora, quase finalizando esse primeiro ponto, assim, existe uma diferença de processos para projetos.
Os processos são basicamente as atividades rotineiras que o seu escritório precisa de fazer e aí para sempre você vai ter que fazer. Então, se você trabalha com contencioso, você sempre vai ter que fazer petição inicial, contestação, recursos, etc., até o fim ali da jornada do cliente. Vai ter que ter processos para cada uma dessas etapas. Processo para fazer a petição inicial com a qualidade que você quer, processo para fazer contrato, processo para fazer audiências, processo para fazer sustentação oral. Além disso, processo de comunicação com o cliente de uma forma constante, processos ali internos do escritório, financeiros, todas as rotinas que existem ali no seu dia a dia. Então, para o conceito técnico aqui, né, os processos eles correspondem à forma pela qual a organização funciona, agrega valor aos seus clientes e cumpre sua finalidade como organização de uma forma rotineira. Ele é repetitivo e padronizado em passos, gerando o mesmo produto várias vezes. No caso do escritório de advocacia, gerando o mesmo serviço várias vezes. Então, pela nossa experiência, né, grande parte dos escritórios de advocacia, eles têm atividades padronizadas, mas não existe essa padronização. E é isso que gera muitas vezes a ineficiência. E agora, já passando agora pelos projetos, eles são conduzidos com um fim específico. Então, ele tem um início e um fim determinados. Quem trabalha com consultivo, muitas vezes trabalha por projetos. E, em outros casos, você pode ter um projeto, por exemplo, de melhoria do escritório, então um projeto de marketing, um projeto de implementação de uma tecnologia, um projeto de implementação da Freeló. Então, diferentes projetos dependendo da sua necessidade. Então, eles são executados para produzir uma ruptura com o status quo, ou seja, para gerar algum tipo de mudança. Então, eles são pontuais e buscam melhorar os processos de rotina. Então, se você está tratando ali da melhoria da gestão do seu escritório, primeiro defina os processos, depois você vai otimizando por meio da criação de projetos. E assim, como que você pode fazer uma boa gestão de processos e projetos, né? Primeiro, você pode contratar uma consultoria para fazer tudo isso para você. Só que o que a gente vê muito aqui na Freeló é que os escritórios que geralmente contratam a consultoria, eles estão basicamente terceirizando um problema ali que é muito importante para eles e nem sempre os sócios se envolvem mesmo nessas atividades importantes e acaba que eles não conseguem realmente aproveitar os resultados. Né? Às vezes o consultor é excelente, mas se a equipe não está realmente engajada, fica complicado. Então, se você quer contratar um consultor para fazer tudo isso, tudo bem, contrata o Ricardo lá, que foi um dos entrevistados lá do Lawyer to Law, ele é muito competente, por exemplo. Mas, além de contratar o Ricardo ou outro consultor, você vai realmente participar do dia a dia ali, porque senão dificilmente esse processo vai para frente. Mas a gente separou aqui 6 etapas para te ajudar a realmente fazer uma boa gestão de processos e projetos. Exatamente. O primeiro passo é para mapeie, né, as atividades do escritório, ou seja, quais são todas as atividades ali que são realizadas no escritório, seja as atividades permanentes ou os processos que estão para iniciar ou que já estão em andamento. Então, mapear essas atividades, tudo que está sendo realizado. Depois de mapear essas atividades, por exemplo, projeto para o cliente X, ou então projeto de melhoria de alguma coisa, ou então processo de atendimento ao cliente, processo de agendamento de reunião, por exemplo, né? Depois você vai definir os processos para que seja atingido aquele fim, né? Então, por exemplo, para atender um cliente, quais são os passos, né? Quais são os procedimentos que estão ali dentro daquela atividade. E aí, após, né, realizar essa divisão de tarefas, desses microatividades envolvidas dentro da atividade principal, é importante que sejam definidos quem são os responsáveis por realizar cada uma dessas microatividades. Ou seja, você define o fluxo como um todo, mas não adianta você definir o fluxo se você não determina quem são os donos de cada uma dessas tarefas do fluxo. Exatamente. Então, primeiro você entende tudo que está no escritório, depois você define realmente os procedimentos, divide as tarefas, e aí é importante que você visualize isso que você criou de uma forma constante. Não adianta você criar os processos, deixar eles pregados na parede e você não seguir aquilo. Não vai adiantar.
o objetivo final não é ter um desenho bonito de um diagrama. O objetivo final é que você visualize isso de uma forma constante, e aí entrando no quarto ponto, monitore, controle a execução, garanta que tudo está sendo cumprido de acordo com os critérios estabelecidos, e aí você vai sempre de uma forma constante estar buscando gargalos existentes, e aí nesse momento é importante que você analise sempre métricas, os KPIs, conforme a gente mencionou aí na aula 6 de gestão de escritórios de advocacia, e aí você vai estar sempre buscando formas de otimização. Só depois que você cumpriu tudo isso, quem te aconselha a automatizar. Porque senão você vai automatizar algo que você ainda nem sabe se vai realmente gerar valor para o seu cliente. Exatamente. E sobre os pontos 3 e 4, né, que é visualize processos e monitore e controle os processos, é muito importante que não só os sócios ou os coordenadores tenham ciência do processo. É muito importante que ele seja bem comunicado às pessoas que vão executá-lo, que esteja claro para elas. Então, é importante que toda a equipe visualize e tenha esse monitoramento e controle dos processos, até para que a equipe se sinta parte daquilo também e esteja engajada a melhorar, porque não adianta que os processos sejam claros apenas para quem está na coordenação da equipe ou que seja o sócio do escritório. Senão, o processo ele não vai ficar claro para quem está executando. Muitas vezes pode acontecer alguma falha de comunicação e aí vão acontecer falhas, gargalos. Então, é muito importante que toda a equipe monitore esse processo, toda a equipe acompanhe as métricas, se sinta parte daquilo e assim se engaje, né, na melhoria, na otimização do processo. Porque se você só mapeia o processo e define o processo, você pode estar mapeando e definindo um processo ruim que não gera valor para o seu cliente, que está com altos custos. Agora, se você envolve todo mundo, analisa isso de uma forma constante, você permite que todos deem opiniões para realmente otimizar esse processo, você vai estar realmente inovando e aí reduzindo provavelmente os custos para a execução desse processo e aí, naturalmente, aumentando o valor gerado para o cliente e, como consequência, aumentando os seus lucros aí para o seu escritório. E, além disso, não só para o cliente, mas gera um valor para a própria equipe, né? Sim. Porque, muitas vezes, se o processo é definido por uma pessoa que não vai fazer parte daquele processo, não é algo conversado, pode acabar se tornando uma coisa inviável a ser realizada pela pessoa que vai executar realmente. Então, é bom que isso seja discutido com todo mundo para ter bastante insight de todos, né? Com a busca de gerar o valor para o cliente, obviamente, e também para faça sentido para a organização, né? Muita informação já, né? Eu acho esse tópico aí bem completo, teórico, técnico, mas eu espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai entrar na parte mais prática. Só uma coisa, Júlia, eu tô preocupado porque a gente tá sem o carregador aqui. Será que você pode colocar pra carregar? Só um minutinho. Fazer ao vivo aqui tem esses problemas aqui. Você pode ir continuando. Tá, beleza. Então, assim, para você criar e fazer uma boa gestão de processos, como a gente trouxe, são esses 6 pontos. A gente vai trazer algumas ferramentas aqui para que você realmente consiga criar. É desse lado aqui, Júlia. Calma aí, gente. Fiquem com a gente aqui um segundo, porque quem sabe faz ao vivo, né? Problemas técnicos. Deixa eu segurar aqui. Vamos esperar a Júlia voltar, gente. Rapidinho, 5 segundos. Bom para que vocês possam respirar também, porque já foi muita coisa aqui até agora. Aproveita quem é de anotar para dar aquela anotadinha. Bom, voltando aqui, né? Então, o segundo ponto da aula. Como que você pode criar esses procedimentos, né? Primeiro ponto, papel e caneta. O clássico, né? Para tudo. Então, assim, faz no quadro, pega um papel A3 ou A2, que é o grande. Uma cartolina. Uma cartolina, faz no quadro, usa post-it se quiser, faz o básico, desenha um diagrama de uma forma simples. Então, primeiro, o que é o início do processo? O que determina o início? É o dia que o cliente entra na recepção do escritório, ou é o dia que o cliente liga no escritório? Ok, e depois disso, o que acontece? E depois, o que acontece? O que acontece se o cliente reclamar? Então é importante que você mapeie aí todos os cenários, né?
A Júlia é nossa diretora de operações e aqui na Freeló ela mapeou cenários, até se o profissional morrer ali, se Deus quiser não vai acontecer, mas assim, tem todos os tipos de hipóteses que podem acontecer no curso desse processo, elas são mapeadas, né? Justamente para gerar mais segurança e eficiência. Exatamente, porque algumas hipóteses, né, que já são mais fáceis de prever, é melhor que já estejam previstas nos processos para que justamente gere mais eficiência na prestação do serviço. Então, é importante que o que seja possível de prever já esteja previsto o que vai acontecer nesse caso e tudo mais. Porque se não está previsto, na hora que acontece, a organização fica perdida, não sabe o que deve ser feito. E aí você tem que parar, conversar. Olha, aconteceu isso, o que a gente faz nesse caso? Então, assim, se for algo que dê para prever, minha dica é que já seja previsto. Esse tipo de criação de procedimento é uma tecnologia social que vai te ajudar a resolver os problemas, porque você está prevendo os problemas antes deles acontecerem. Então, o que a secretária do seu escritório deve fazer se um cliente reclamar? O que a secretária do escritório deve fazer se o cliente ligar pedindo andamento processual? O que a secretária do escritório deve fazer se um novo cliente ligar para o escritório? Se for um cliente trabalhista, se for um cliente previdenciário, o que fazer? Se for uma área que o escritório não atende. Então, pensar realmente em todos esses procedimentos, e aí, para você fazer isso, aí realmente vai exigir tempo, dedicação. Você vai ter que sentar com sua equipe aí por uma tarde, ou talvez mais, e aí aos poucos vocês vão mapeando tudo. É claro que, com certeza, muita coisa não tem como ser prevista, né? E tá tudo bem, não fica aí querendo fazer o processo perfeito, você vai otimizar os poucos. Não tem como ser perfeito, sempre vai acontecer uma coisa que não foi prevista, mas a ideia é justamente tentar prever ao máximo as situações mais corriqueiras, pelo menos, para que no momento em que elas aconteçam, a secretária, por exemplo, do exemplo que a gente estava utilizando, não precise consultar o sócio, incomodar o advogado. Ela já vai saber mais ou menos o que deve ser feito naquele momento. E aí isso economiza o tempo de todo mundo, porque às vezes o advogado está fazendo uma coisa muito importante, aí ele foi interrompido por uma coisa que muitas vezes ele não precisava ser interrompido, e aí já perdeu tempo ali, já tem dificuldade de concentrar de novo. Então, só um exemplo para a gente dimensionar a importância disso. E justamente a falta da definição correta de processos é que gera conflitos na equipe, em produtividade. Então, advogados brigam entre si, áreas brigam entre si, ainda que não seja de uma forma manifesta, mas fica aquele clima ali difícil ali no escritório, estressante às vezes, porque tudo não foi delineado da forma adequada. Às vezes alguns advogados trabalham mais, outros trabalham menos, porque não está tudo ali bem pensado. Mas você pode usar o papel e caneta, você pode usar o Excel. Não sei se vocês aí que estão nos escutando têm muita habilidade com Excel. Eu, pessoalmente, não tenho muito, mas tivemos que trazer para vocês aqui, porque pode ser que seja uma ferramenta que é utilizada assim, você pode buscar na internet aí, é possível fazer diagrama de processo com Excel. Você pode usar o Reflo, que foi o que a gente fez aqui na Freeló, né? É uma ferramenta gratuita, tem algumas... você pode usar ela paga também, mas a gente usou ela de forma gratuita aqui, atendeu super bem, né, Júlia? É muito boa e dá para mapear os processos de uma forma bem completa. Em cada etapa dá para escrever também comentários, então é muito boa. E dá para integrar com vários outros programas de softwares, né? Se for o caso. Você pode usar, dependendo também, o HubSpot, uma ferramenta que a gente também usou por um tempo, que eles têm processos de venda ali de uma forma bem definidas, para processo de venda especificamente, para inbound. Ele parece um Trello de vendas, né? Mais ou menos. Pode ser interessante também. Você pode usar o Asana, que a gente utiliza aqui. É muito legal para projetos, então se define aí o escopo do seu projeto, as datas, quem que vão ser os responsáveis. A gente até utiliza para processos também, né? Só que aí a gente coloca uma observação de que aquela atividade ela é semanal ou ela é constante. A gente tem no Asana a gente usa de duas formas. A gente coloca
a gente coloca de um lado as tarefas rotineiras e de outro as tarefas que são os projetos que estão sendo executados ali naquela semana específica. Mas pode ser uma outra ferramenta, mas de novo, assim, cuidado para você não se perder demais. Comece pelo básico, depois você vai avançando. O Asana é super simples de usar, acho que faz sentido eventualmente vocês estarem utilizando. Vocês podem usar também qualquer uma dessas outras que a gente trouxe aqui para vocês. E como que você pode criar e otimizar procedimentos para o seu escritório? A parte prática aqui, que talvez todos estavam esperando desde lá do início, tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. Primeiro ponto, né? A gente gosta de falar muito isso. Você lê os textos do nosso blog, você sabe que a gente fala bastante disso, mas é importante que você entenda a jornada do seu cliente. Por quê? A gente até falou muito disso na aula de sucesso do cliente, né? Na aula 9, salvo engano. E hoje também a gente acaba... Todas as aulas a gente acaba Tudo, falando né? um pouco disso. É verdade. Mas, quando a gente fala de entender a jornada do cliente, qual que é a importância disso? Lembra lá no início que a gente falou por que os processos existem? Eles existem para que você gere valor para o seu cliente. O seu escritório de advocacia existe para gerar valor para os seus clientes. Se você não entende a jornada do seu cliente, você vai estar criando procedimentos para atender às necessidades do seu escritório e não às necessidades do seu cliente. E aí você pode estar deixando o seu cliente insatisfeito e você pode estar aí perdendo oportunidades de crescimento. Isso é muito importante. Acho que se eu pudesse dar uma dica para vocês, seria: crie primeiro a jornada com o objetivo de gerar o valor para o cliente e depois vocês pensam em como que a jornada não, desculpa, criar os processos pensando em como gerar valor para o cliente de acordo com a jornada dele e depois disso vocês pensam nos processos de acordo com as necessidades do escritório, porque se vocês pensarem primeiro nas jornadas internas, talvez vocês podem estar priorizando atender os problemas que não afetam o cliente de forma direta. Então, é importante que o cliente seja o foco central, por motivos, né, óbvios de fidelização do cliente, de retenção e tudo mais, e depois seja pensado na equipe. Se alguma otimização do processo, alguma coisa atender os dois lados, ótimo. Talvez isso seja um bom começo, né? Começar por um ponto que atenda os dois. Mas o ponto é sempre dar a preferência para atender os problemas que afetam o cliente e atenda a jornada do cliente. E quase nenhum escritório faz isso, porque se você for ver, assim, quase todos os escritórios têm procedimentos aí, às vezes até bem delimitados, para execução de petições, contratos, recursos, etc., as atividades jurídicas propriamente ditas. Mas os escritórios se limitam a isso. Pensando mais na estrutura interna, pensando bem no que precisa ser entregue, mas o cliente quer mais. Então, o cliente, geralmente, ali, ele entrou no escritório, qual que é a jornada toda dele? Depois de um mês que ele já foi atendido, talvez ele quer já receber um retorno do escritório. Por exemplo, muitas talvez vezes... ali no momento que ele chegou no escritório, ele já quer receber um diagrama, um infográfico do escritório, pode ser impresso, pode ser em PDF, mostrando ali quais são todas as etapas que ele vai percorrer e por que demora, o que é cada uma etapa. Ele quer entender, às vezes, todas as etapas do processo dele, ou não, dependendo do cliente, talvez não vai querer, ou talvez se ele for mais instruído, talvez ele, instruído do ponto de vista jurídico, talvez ele também já saiba isso. Mas é importante que você entenda o que ele espera de você. Talvez no momento de você protocolar uma inicial, antes de protocolar, o seu cliente quer ler ela, só para ele saber o que está sendo ali, para que ele se sinta parte daquilo, para que ele eventualmente te traga mais um argumento, algo assim. Então é importante que você entenda tudo que ele espera de você, do início ao fim. Exatamente. E assim, existem também tipos diferentes de clientes, né? E é importante que a jornada seja... Os processos, na verdade, eles sejam um pouco personalizados, assim, não tudo, mas algumas coisas, alguns detalhes, as necessidades do cliente especificamente. Mas uma coisa que o Gabriel falou me trouxe é o fato de que muitas vezes, né, na maioria das vezes, como ele mencionou, o escritório ele tem processos para as atividades rotineiras ali que envolvem a equipe só.
mas muitas vezes não tem um processo, alguma coisa em relação ao cliente, para comunicar com o cliente. Então, muitos escritórios, por exemplo, têm rotina de leitura de publicação, mas muitas vezes não comunicam essa publicação com o cliente. Então, se o cliente é um pouco mais instruído do ponto de vista jurídico, o cliente fica sabendo da sentença que foi publicada antes do escritório comunicar. E, às vezes, o resultado não foi tão legal e aí acaba gerando um mal-estar. Então, importante justamente a questão da jornada do cliente, de entender o cliente, justamente para que os processos do escritório atendam também essas necessidades do cliente, e não só a todo tempo uma necessidade de organização interna somente. E eu vejo muitos escritórios pensando assim, mas por que eu vou enviar uma publicação para o meu cliente? Aí ele vai me incomodar mais ainda. Aí eu vou gastar mais tempo ainda. Eu acho que esse pensamento é muito errado se a gente for pensar da perspectiva do cliente, porque o que você tem que entender é realmente o que ele quer mesmo e como que você pode atender ele de uma forma mais eficiente. Porque se você está fugindo do seu cliente, se você está deixando de passar um andamento para ele, porque está com medo dele te incomodar, é porque você realmente não conseguiu criar procedimentos efetivos que realmente gerem valor para ele de uma forma constante. E se ele está incomodado com você, talvez lá no final do processo ele não vai te indicar. E aí você diminui muito a sua taxa de crescimento. Então é possível sim que você crie jornadas que o seu cliente fique satisfeito e que você também fique, que o seu escritório cresça ainda mais. Depende muito de você ser disciplinado, realmente definir tudo, mensurar os custos, ver como que você pode realmente gerar mais valor para o seu cliente. Tudo isso aqui pode gerar um novo produto para o seu cliente. Você pode ter assim, olha, cliente normal é assim, mas tem um pacote personalizado no meu escritório que você recebe comunicações, relatórios mensais, semanais. Depende da sua criatividade, depende da necessidade do seu cliente. Então, em resumo, pense aí quais atividades padronizadas precisam ser executadas para que você gere valor para o seu cliente, além das atividades jurídicas. Ok, também das atividades jurídicas. Não é admissível que o escritório fique aí 2 meses com uma petição inicial se o cliente deixou todos os documentos para que ela fosse ajuizada e até hoje você não protocolou. Não faz sentido, isso não pode acontecer, isso é inadmissível. O protocolo tem que ser rápido, tudo tem que ser ágil. O cliente ele quer tudo de uma forma ágil. Então, determine quais são os padrões de qualidade que precisam ser seguidos. Então, a excelência, não pode ter erro de português, tem que ser tudo protocolado no prazo. E quais são os prazos para as questões não urgentes? E quais são as áreas envolvidas em cada uma dessas atividades e quem são os responsáveis. E aí, ao longo do tempo, você vai ver o que está sendo cumprido, o que não está. E o que não está sendo cumprido, o objetivo não é punir quem não cumpriu. O objetivo é entender o que aconteceu. Por quê? Porque talvez foi uma falha de processos e não de pessoas, como a gente trouxe lá na aula de gestão de escritório de advocacia. Talvez você pode, se você quiser saber mais sobre isso e ainda não assistiu, volta lá ou então assista novamente a aula que certamente vale a pena. E aí, assim, basicamente, quando a gente fala de jornada do cliente, isso aí é um infográfico que a gente gosta bastante, que é jornada do usuário em inglês, mas a gente tem 2 tipos de processos. A gente tem os processos de aquisição de clientes, que muitas vezes são menosprezados e esquecidos pelos escritórios, e os processos de retenção de clientes. E a área jurídica ela entra na área de retenção de clientes. Geralmente os escritórios só pensam na área jurídica e esquecem do resto. Mas então você tem que criar algo. Desde o momento que o cliente te conhece, depois que ele tem um interesse no seu produto, ele começa a considerar eventualmente contratar o seu escritório, ele começa ali a avaliar as opções, realmente contrata os seus serviços, e aí depois os processos de prestação de serviços propriamente dita, e aí depois o que você faz para que o seu cliente seja realmente um advogado do seu escritório ali perante outros clientes e realmente comece a espalhar mesmo, fazer um boca a boca bem feito, e depois o que você pode fazer para que esse cliente se torne um cliente de novo. Você pode realmente, eventualmente, fazer com que seu cliente venha se tornar cliente em outras áreas do direito, por exemplo. E assim, aqui são alguns exemplos de processos de aquisição de clientes e retenção de clientes. E aí dentro do processo de aquisição de clientes, né, teria, por exemplo, na área de só uma questão, isso não é uma regra, né? Isso aqui é só um exemplo. São aqui. Exemplos de processos que podem ser criados em cada uma dessas fases da jornada do cliente.
Por exemplo, pode ser feito na área de marketing e vendas, de aquisição, um processo de produção de conteúdo para a web, ou seja, quais atividades, como que vai ser, né, aquele processo ali, quais atividades estão englobadas naquilo, quem serão os responsáveis. É um processo para agendamento de reuniões, ou seja, quando o cliente ligar ou quando o cliente for no escritório, o que precisa ser feito, quais atividades ali também, processo para realização dessas reuniões, processo para relacionamento com os clientes e também para os follow-ups com esses possíveis clientes, né? Ou seja, buscar os clientes, fazer esses retornos com os clientes periódicos para que os clientes, possíveis clientes, virem clientes efetivamente. Por exemplo, assim, 30 dias depois de uma reunião, o cliente ainda não assinou o contrato de honorários. Agendar uma ligação. De novo. 60 dias depois, ligação 2. 90 dias, última ligação, última tentativa. Depois, e-mail só no aniversário dele, não sei. Pode ser. Ou e-mail com algo que seja do interesse dele. Envio de conteúdos de X em exatamente. X dias. Da mesma forma, o processo de abordagem para cliente. Você pode enviar artigos, você pode fazer uma cadência de abordagens com os 3 contatos, tentando realmente falar assim, olha, primeiro manda um artigo sobre ICMS, depois você fala, se você leu o artigo, não sei se talvez você está sem tempo, depois você manda um outro, fala assim, olha, eu acho que eu realmente podia te ajudar, mas talvez você está sem tempo, mas se tiver à disposição, não quero te incomodar, você fala com a gente aqui que a gente está à disposição. Você pode eventualmente fazer isso, a gente tem artigos sobre isso no blog da Freeló, procura lá sobre outbound marketing que você vai saber um pouquinho mais. E do mesmo modo, né, dentro do processo de retenção de cliente, né, que seria relacionamento com o cliente, teria o processo para elaboração de petições iniciais, que estaria mais dentro da parte do serviço em si, da prestação do serviço em si, um processo para envio de relatório e comunicações, que geralmente já estaria na parte de geralmente os escritórios não têm isso, né? Só para os clientes grandes. Então, tem alguns escritórios que têm as carteiras importantes. E aí, esses clientes recebem. Agora, o resto não recebe. Poxa, todo cliente é importante. Não acho que deve ser assim, pelo menos na minha opinião. E aí, os clientes acabam ligando em momentos inconvenientes ou então começam a ficar insatisfeitos porque não estão tendo notícia. Então, bastante... Às vezes a gente tem a impressão de que mas criar um processo de comunicação seria muito trabalhoso, mas se o processo ele estiver bem definido, muitas vezes ele vai ser muito mais eficiente do que um advogado parar no meio do dia de trabalho dele para atender um telefonema do cliente ligando insatisfeito e querendo retorno. Aí o advogado vai ter que consultar o processo para lembrar do que está se passando. Então, às vezes, se o escritório cria um processo realmente bem definido, que vai ser executado, está sendo otimizado e controlado, monitorado, entendido por todo mundo, isso entra ali no fluxo de trabalho de um jeito que vai ficando muito eficiente e daqui a pouco aquilo ali é feito em poucos minutos, né? E, do mesmo modo, esses processos podem ser criados para elaboração de contestação, de recurso, para realização de audiência, de sustentação, e, enfim, para inúmeros outras atividades. Isso foi só um exemplo mesmo de processos em cada uma dessas etapas da jornada do cliente. E, assim, não dá para você saber se o processo, ele assim, não vale a pena fazer esse processo, por exemplo, vai dar muito trabalho comunicar com todos os meus clientes. Tá, mas vai dar quanto de trabalho? Você sabe quanto que isso vai custar para você executar esse processo? Qual que é o retorno que esse processo vai te dar? Você não sabe qual que é o retorno, porque talvez você vai precisar de contratar 2 pessoas para ficar comunicando com todo mundo, treinar todo mundo, mudar a rotina, ou talvez não vai precisar de contratar ninguém, porque só com uma otimização do que já existe aí, vocês conseguem aumentar a produtividade, porque hoje é verdade que os advogados são interrompidos o tempo inteiro, e a atividade ali de redação, que é o que consome mais do tempo do advogado, é algo que exige muita concentração, então cada vez que você é interrompido, você diminui a produtividade. Se você tem tudo bem delimitado, você aumenta muito a produtividade e você consegue fazer mais coisas. Mas ainda que você não consiga fazer tudo e vá contratar pessoas, talvez
vale mais a pena você contratar essas 2 pessoas, porque o resultado que você vai gerar tendo esses processos vão ser bem mais altos. Até porque, como a gente disse lá no início, a maioria dos escritórios de advocacia, primeiro que não sabem sobre esses conceitos, e a maioria das pessoas que estão assistindo essa aula, que sabem esses conceitos, não vão aplicar, por causa de alguma desculpa. Então, se você realmente aplicar, você vai estar um passo à frente ali de vários escritórios de advocacia, na minha opinião, pelo menos. E depois que você fez isso, né, vai ser o momento de você desenhar os processos como eles são hoje. Então, só voltando aqui, isso aqui foi tudo exemplos, né, então, de como você entender a jornada do seu cliente. Entender a jornada de cliente, entender os processos que existem, e aí é o momento de você realmente desenhar aquilo que a gente falou, no papel, na caneta ou na ferramenta que você quiser. E a gente aconselha que você documente tudo como é feito atualmente. Não tenta adicionar muitas novas coisas, porque senão isso vão ser projetos, não processos. Serão novas ações que precisam ser implementadas. E depois que você documentar tudo, você vai poder buscar pontos para melhoria. Você vai analisar aquilo, vai buscar melhorias e vai começar a realizar testes. A gente falou muito sobre isso, sobre metodologia específica para que você realize testes, na aula 4, sobre Legal Growth Hacking. Então, volta lá nessa aula depois para que você realmente consiga fazer os testes para otimizações nesses procedimentos. E só depois disso, né, que vai ser possível verificar o que está valendo a pena ser realizado e o que não está valendo, né? Antes de testar, né, testar, analisar, medir e tudo mais, não vai ser possível. E aí depois que você... E aí depois que você definiu esses processos, né, é importante que você certifique que todos os processos estão sendo cumpridos. Como a gente já mencionou, né, é muito importante que toda a equipe ela participe de forma conjunta, né, da elaboração dos processos e que eles sejam visíveis, claros, para todos, porque senão, como a gente falou, isso pode gerar falha na comunicação, algumas coisas não vão estar claras para algumas pessoas da equipe, isso pode gerar ainda mais gargalos ali na execução de determinadas atividades ali. E nesse momento, né, pode ser interessante utilizar justamente um papel, uma caneta, não ficar muito engessado, justamente para facilitar a mudança ali e a criação, a cocriação desses processos com todos os envolvidos, né? Porque quando muitas vezes é criado algum processo que é realizado de cima para baixo, de uma forma hierárquica, a tendência desse processo não ser seguido é muito grande, porque quem criou o processo não faz parte da execução. Muitas vezes não sabe qual que é a realidade daquilo, não participa efetivamente e aí acaba gerando uma resistência em quem executa realmente a atividade, porque quem criou esse processo foi alguém que não sabe o que acontece. Então, é muito importante que isso seja feito de forma conjunta, tanto pelos líderes quanto pelos colaboradores. Ou seja, se você quer fazer os processos do seu escritório, não tem escapatória. A liderança ali tem que estar envolvida. Você pode até realmente contratar um consultor qualificado para te ajudar, só que se você não estiver envolvido, não vai acontecer. É importante que todo mundo ali saiba daquilo e certifique que tudo está sendo cumprido. Até porque depois um consultor faz os processos lindos ali para o seu escritório, certinhos, ajuda você a otimizar, só que chega lá e a equipe não cumpre. Por quê? Ninguém estava engajado naquilo, a liderança não apoiou o projeto. Então, se a liderança não estiver envolvida, e aí para os advogados aí que ainda não estão aí no topo do escritório, não são sócios e estão ali na base, fiquem atentos, porque se a sua liderança não está apoiando esse tipo de iniciativa, provavelmente é muito difícil que o seu escritório consiga realmente ter resultados expressivos nessa realidade exponencial que a gente está vivendo. E aí pode ser até um alerta para que você já comece, eventualmente, até buscar outras coisas. Se você realmente quer trabalhar num lugar profissional eficiente, você vai precisar de um lugar que as pessoas apoiam esse tipo de iniciativa. Então, o sócio não precisa de fazer tudo, mas no mínimo ele tem que dar o apoio, não só com as palavras, mas também com atos, com exemplos ali. Todos os dias. A liderança ela tem que estar envolvida no sentido de que não pode ser uma coisa à parte da liderança, entendeu? A liderança não segue nenhum processo, mas a equipe segue.
Isso às vezes vai gerar uma indisposição ali por parte da equipe em cumprir aqueles processos, porque, como o Gabriel falou, muitas vezes a liderança não vai estar envolvida, né? E, por outro lado, ao mesmo tempo, não pode também ser uma coisa que a liderança vai impor, né? Um processo que a liderança vai impor. Então, é importante que a liderança participe, mas que a criação seja conjunta também por quem vai executar o processo. Outro ponto, né, é importante que sejam realizadas reuniões rotineiras, né, para verificar se aqueles processos estão sendo cumpridos, por que não estão sendo cumpridos, investigar mesmo o que precisa ser otimizado, quais problemas estão acontecendo, e a partir disso vão surgir as mudanças, vão surgir as otimizações e vai ficando tudo cada vez mais fechado e natural para todo mundo da equipe. Como a gente falou, acho que na aula de gestão de escritórios, na aula de planejamento estratégico, quase em todas as aulas a gente fala isso, mas as reuniões elas têm que ser religiosas, elas têm que acontecer. E o que a gente vê é muito escritório marcando reunião, chega em cima da hora, advogado, não posso, estou com prazo, não posso, tem que atender cliente, não posso, tem que ir na audiência. Não pode acontecer isso. A reunião ela é tão importante quanto todas as outras atividades. Se você não realizar reuniões de forma constante, rotineiras e realmente religiosas mesmo, vai ser difícil que o seu escritório consiga otimizar os processos, porque, como a gente disse anteriormente, é importante que você crie os procedimentos, visualize, faça os diagramas bonitos lá, mas, acima de tudo, que você revisite esses diagramas e de tempos em tempos, você e sua equipe analisem aquilo, busquem gargalos, melhorias e vão fazendo os testes para otimizar de acordo com a metodologia do Legal Growth Hacking, por exemplo, que a gente falou para vocês anteriormente. E aí depois, né, como a gente entrando nessa parte, né, realizou reuniões de rotina, vai ser a oportunidade para que vocês identifiquem gargalos e otimizem os processos. Quais estão sendo as falhas nos processos, né? Quais são os maiores gargalos? Nota, a gente está com muita petição inicial, não estamos conseguindo dar vazão em petição inicial. Legal, busca alguma solução para isso. Vocês podem contratar um advogado online na Freeló para te ajudar a elaborar a petição inicial, por exemplo. Ou você pode contratar um advogado associado ao seu escritório, dependendo do que vocês acham que faz mais sentido para vocês. Ou vocês podem fazer uma redistribuição interna de tarefas, contratar um estagiário. Então é importante vocês realmente irem se aprofundando nos problemas e fazendo testes para ver o que realmente vai resolver o problema. E aí vai entendendo mais quais são os maiores custos aí desses procedimentos. Qual é o maior tempo gasto aqui, onde que está um maior gargalo mesmo. O escritório está gastando muito tempo e dinheiro aqui na elaboração de recursos, porque matérias complexas, muitas vezes a gente não tem o domínio, gasta muito tempo estudando. Ok, o que a gente pode fazer para melhorar essa parte específica aqui? Ou então a gente está gastando muito na parte de marketing, porque a gente não tem expertise. Poxa, talvez eu vou contratar alguém, um estagiário para isso, eu vou contratar uma empresa especialista nisso para nos ajudar. E aí é sempre importante que vocês pensem, o que vai gerar mais valor para os seus clientes? E aí, com base nisso, que vocês têm que buscar as otimizações. Fazer otimizações não para vocês, mas para gerar resultados para os seus clientes. Pode até ser uma otimização de processos internos, às vezes que só vai afetar o dia a dia do seu escritório, mas desde que ela seja essencial para gerar mais valor para os seus clientes, para fazer com que você entregue serviços mais rápidos e com mais qualidade. E aí, cuidado, né? Que a gente sempre gosta de dizer, se você ainda não fez o básico, não procure algo mais avançado, não fica buscando automatizar se você ainda nem mapeou como que é o dia a dia hoje, se você ainda nem otimizou o que já acontece hoje. Se você fizer isso, provavelmente vai gerar mais resultados do que qualquer automatização. Como a gente gosta de dizer aqui, né? Não fica buscando um profissional de design de interiores se você ainda precisa de um pedreiro ali para te ajudar. E aí, para você otimizar, existem várias ferramentas, você pode usar o PDCA. O PDCA, por exemplo, né, que é o Plan, Do, Check and Act, ou seja, você planeja, executa, depois você analisa e otimiza, né, para depois planejar novamente, fazer novamente. É um ciclo de melhoras constantes, de análises constantes. Então, por meio desse ciclo é possível identificar os problemas, melhorar, fazer um novo planejamento e executar novamente. Outro ponto também, né, para otimização nos processos são os 5 Ws, 2 Hs, que é o que você vai fazer, por que você vai fazer, onde, né, qual área e tudo mais.
quem vai ser o responsável por aquilo, né? Como será feito, como aquilo vai ser viabilizado e quanto vai custar. Então, isso é uma ótima forma para priorizar ali os projetos, ver quais são os pontos específicos de cada né, melhoria, de cada atividade, e isso ajuda muito, né, justamente não só na priorização, mas também ter uma clareza, né, nos processos. E além disso, né, existem várias outras ferramentas que vocês podem usar, a gente né? Só trouxe passamos por alguns exemplos, aqui. alguns templates aí que são famosos, né, nessa área de gestão por processos Nós e por mesmos, projetos. aqui na Freeló, a gente usa mais, assim, o Legal Growth Hacking, os princípios ali por trás, a gente não se prende a uma metodologia específica dessas aqui que a gente está trazendo. Às vezes a gente vai usar algo de uma, outro de outra, mas pode ser interessante para vocês que estão começando agora, às vezes, realmente pegar uma dessas aqui e ir aplicando no dia a dia, certamente pode gerar valor. E a outra aí que a gente trouxe para vocês é a matriz Gucci, é uma matriz que te ajuda a priorizar mais as tarefas. Você analisa todas as tarefas, os projetos ali pela gravidade. Não só priorizar, mas classificar também, Isso. né? As tarefas com base na urgência. Urgência é um fator tempo, né? Gravidade, que é um fator de impacto financeiro ou alguma coisa do tipo, ou seja, quão grave é aquilo, quanto que aquilo está impactando nesse ponto de vista. E também na parte de tendência, né? O que precisa ser mudado no padrão de desenvolvimento. Essa parte de tendência, pelo menos o meu entendimento, é meio que isso se repete várias vezes, o quanto que isso incomoda a organização, assim, é algo que acontece quantas vezes? É algo grave, mas acontece de ano em ano, mas isso aqui não é tão grave, mas acontece todo dia. Talvez deve ser priorizado isso, assim, depende muito de caso a caso. Bom, pessoal, aula extensa. Se você está aqui até o final primeiro, a gente gostaria de te parabenizar, de verdade. A gente sabe que poucas pessoas conseguem chegar até o final. A gente espera que, além de chegar aqui até o final, você execute esses passos. A gente está à disposição, como a gente gosta de dizer, se você acredita no modelo de escritório de advocacia mais enxuto, se você acredita no trabalho online, se você quer realmente aplicar isso, nós aqui da Freeló temos a obrigação de te ajudar de alguma forma, porque a gente acredita muito nisso. Então, fique à vontade para falar conosco. Estamos à disposição. Envie os comentários aqui no vídeo, compartilhe com outros colegas. Quem gostou, curta, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal para que você receba os próximos vídeos também. Se inscreva no canal. A gente também tem uma comunidade no Telegram em que a gente divulga as aulas, informações exclusivas, os slides. Então, também façam parte lá. O nosso blog, o nosso site também, sigam lá, tem muito conteúdo sobre isso, sobre gestão por processos, e eu espero muito que vocês gostem, e assim, se gostaram, compartilhem com os amigos e vamos juntos. Se você está aqui até agora, à disposição. Se você está aqui até agora e não deixou o like, por favor, deixa um like pra gente, que é importante pro nosso engajamento aqui. Então, outro ponto, né, assim, a gente sempre gosta de melhorar aqui, cada aula, se você for perceber, a gente tenta fazer o possível para melhorar tanto o conteúdo, quanto o cenário, quanto a qualidade do áudio. Como a gente faz ao vivo, às vezes sempre surge algum problema, mas a gente deixa claro para vocês aqui quando acontece. Mas se você achar que a gente pode fazer algo a mais para te ajudar, pode enviar aqui no YouTube mesmo, ou se você preferir de uma forma privada, fala com a gente, ou pelo e-mail. Ou se tem alguma sugestão também, né, crítica, sobre o tema das aulas, alguma crítica, alguma coisa para as nossas aulas ficarem ainda melhores, vocês assistirem ainda mais tempo. Mandem aí para o nosso e-mail, nossos contatos que estão aqui no slide, e não deixem de falar com a gente, o feedback de vocês é muito importante. É isso, pessoal. A gente agradece muito, de verdade. Saiba só de você estar assistindo esse vídeo, a gente considera você parte da nossa comunidade. Então, muito obrigada. Conte conosco aí para que vocês precisarem. E até a próxima terça-feira. Até!